Amai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolar não só a respeito daqueles que perdemos no Senhor e vamos reencontrar um dia, mas a respeito dessa esperança que nós temos da vinda do Senhor e do que a Bíblia chama de arrebatamento, de seremos arrebatados, pegos, tomados por Ele. Outro dia alguém disse, não, isso é simbólico. Tudo que alguém quer discutir, querido, não levar a sério na Bíblia, hoje em dia vira simbólico. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, e eu quero que você abra lá comigo, Mateus, no capítulo 24. Nesse texto de Mateus, Jesus fala muito sobre os eventos do fim. Mateus 24, a partir do versículo 40. Jesus diz assim, então estarão dois num campo. Só para deixar claro. Versículo... Eu vou ler a partir do 36, só para fazer bastante sentido. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a Bíblia fala, querido, a respeito de alguns que serão tomados, arrebatados. Paulo explica em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que a corrupção do nosso corpo não pode herdar o reino de incorrupção. Então ele diz, os que morreram serão ressuscitados, mas os vivos serão transformados. A Bíblia diz, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, né? A Bíblia fala sobre essa transformação que os vivos vão experimentar e serão tomados para o encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento, querido, é um fato bíblico. A discussão das vertentes teológicas é sobre quando isso vai acontecer. Mas que vai acontecer, ninguém pode negar. Há algumas posições que estão tentando negar, e dizem, não é bem assim, mas isso é um fato bíblico incontestável. A segunda coisa, não estou tentando estabelecer nenhuma ordem aqui dos acontecimentos, é o que Jesus chamou de a grande tribulação. No mesmo texto de Mateus 24, lá no versículo 21, Jesus diz assim, porque nesse tempo, está falando de coisas do fim, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então a chapa vai esquentar como nunca. A Bíblia diz o que vai acontecer nesse período, nunca aconteceu antes, não vai acontecer depois. O nome que Jesus deu a isso é a grande tribulação. No versículo 29 ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então a Bíblia fala, querido, sobre um período que é chamado de a grande tribulação. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14, Apocalipse 7, vou começar no 13 e 14. Diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, 15 agora, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Mas eu gosto demais de ler e meditar no livro do Apocalipse. Agora, o texto está falando de pessoas, mártires, que vieram do que a Bíblia chama da grande
tribulação. Então, há um período, querido, no tempo do fim, chamado de a grande tribulação. Esse período, querido, 2 Tessalonicenses 1,6, Paulo define assim, 2 Tessalonicenses, apesar dele não chamar dessa forma, ele diz no capítulo 1, no versículo 6, o seguinte: se você olhar o contexto do texto, né, você vai perceber que ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele diz assim: se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Não sei como alguém lê esse texto e pode dizer que o inferno não é de verdade. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, o apóstolo Paulo fala de Deus dando em paga tribulação aos que nos atribulam, né? E ao mesmo tempo ele diz para a igreja, para vós, alívio. Esse texto, querido, está falando sobre um período do tempo do fim, que a própria Bíblia chama de a grande tribulação. A Bíblia também faz menção, querido, a um homem específico, que há de se manifestar. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia chama de o anticristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele diz: vocês ouviram que vem o anticristo. Ou seja, isso era um assunto, querido, pregado, ensinado, ministrado na vida da igreja. Ele diz: já estão aparecendo muitos anticristos, mas vocês ouviram que está vindo um por aí. Em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele chama esse camarada por outros nomes, outros apelidos. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, nos versículos anteriores está falando da vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Eu disse: vocês lembram o quanto eu ensinei sobre isso? 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Um dos nomes que ele recebe é isso, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade.